Graça e paz de Jesus Cristo, meus queridos, aqui é André Politovski, pastor, coach e mentor em Pinhais, Paraná, na comunidade Amadurecendo em Cristo. E hoje eu gostaria de falar para vocês as diferenças entre ser pastor, coaching e mentor. Eu recebi uma crítica no YouTube, foi bem interessante até, dizendo assim, a hora que ele falou que era coaching eu já parei de ouvir. Por quê? Se você não souber exatamente quais são as diferenças, o que cada coisa representa, o que cada ação, o que cada personagem, o que cada papel essas pessoas têm, você sempre vai confundir ou será preconceituoso a isso. Eu vou dizer para vocês. Até então, quando eu ouvi falar sobre essa questão da pregação coaching, porque existem muitos pastores coaching e blá 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 e blá blá blá, eu falei, cara, que negócio horrível, né? Estão deturpando o evangelho. E eu fui fazer coaching, por causa da minha profissão secular, né? Sou propagandista médico, e fui aprender um pouco, desenvolver um pouco a minha capacitação. Quando eu me deparei com o coaching verdadeiro, né? Estou tirando minhas 4 certificações internacionais na SLAC, e lá eu comecei a perceber algo bem interessante. Primeiro, o coaching não é nada disso do que esses pastores, alguns pastores que se denominam ou denominaram eles pastores coaching, eles não estão fazendo coaching. Por quê? Porque o coaching não pode ser feito dessa forma. Eles são palestrantes. Palestrantes motivacionais. Aí sim. Porque o coaching é feito de forma individual, o personal coaching, né? Onde nós não induzimos, nós coaching, porque eu me incluo nisso, nós não induzimos pessoas, nós não dizemos o que ela tem que fazer, nós não damos ideias, nós não julgamos ou pré-julgamos qualquer coisa daquilo que ela estabeleceu como meta. Porque o coaching é amigo da meta. Então é a pessoa que desenvolve uma meta e nós, como coachings, ajudamos elas com perguntas para extrair dela mesmo as respostas. Não somos nós que damos as respostas. Isso é o que o coaching faz. Então não é possível um pastor coaching pregando na internet ou um pastor coaching pregando num culto. Não faz sentido, né? Porque ele não pode ser coaching, né? Porque o coaching precisa do quê? Ele precisa ter pessoas no mesmo objetivo. Pastor, mas a igreja tem o mesmo objetivo. Não, pessoas que têm o mesmo objetivo. Vou dar um exemplo. Nas áreas do coaching existe um braço que se chama Executive Coaching, né? Onde nós treinamos executivos, líderes. Existe um braço, né, que é o Team Coaching, né, que é o time daquele gestor que vai ser treinado, né, com perguntas, vamos extrair através de perguntas, capacitando-os, eles vão tirar isso deles próprios e eles vão colocar isso em prática e vão perceber. É só um auxiliador, é um facilitador, resumo do coaching. Agora, um pastor coaching não faz sentido. Porque existem milhares de pessoas ali, exemplo a minha pessoa, como é que eu vou ser coach se cada um tem um objetivo? Um quer comprar uma casa, o outro quer mudar de emprego, o outro quer servir ao Senhor, o outro quer ser o melhor músico, o outro quer fazer uma faculdade. Não tem sentido. Porque o coaching precisa ter uma meta única. Então não faz sentido você colocar o coaching como pastor coaching, não faz sentido, isso não existe, né? Pastor, mas você se declara coaching? Sim, eu sou coaching também quando eu estou com uma equipe, com uma meta, né, trabalhando essa meta ou individualmente com os meus discípulos. E o mentor? O mentor ele já é um pouco diferente. O mentor é aquele que tem a experiência, que tem a base e ele induz esse seu mentorado a desenvolver as mesmas qualificações, as mesmas competências, as mesmas experiências que ele teve. Então é uma pessoa que induz, é uma pessoa que diz o que tem que ser feito, é uma pessoa que mostra o caminho, é uma pessoa que com aquela experiência dela, ela pega e transfere esse conhecimento para essa pessoa. O mentor é mais simples. A maior parte dos pastores são mentores, né? A maior parte dos líderes de música são mentores. Então se você colocar pastor, mentor, aí já faz um pouco de sentido. Então ele pega a experiência dele, e ele transfere essa experiência, ele comunica essa experiência para outras pessoas, ou um grupo de pessoas. Então aí já faz um pouco mais de sentido. Mas agora, chamar um pastor de coaching, desculpa, não faz o mínimo sentido. Ah, mas lá o não sei o que, o Thiago não sei das quantas, lá o David não sei o que, eles não são coaching. Começa por aí, eles não têm as qualificações, eles não têm a base. E o que eles fazem não é isso.
né? Até um insulto, como diz o meu professor. É até um insulto no chamar essas pessoas de coaching, porque o que eles fazem não é coaching, né? Ah, porque o Pablo, não sei da quantas, também ele não é coaching. Ah, mas coaching é treinador. Treinador não é isso. Coaching verdadeiro não faz esse tipo de situação. Você está defendendo coaching? Não. Eu só quero que você entenda. E você separe. Quando você ouvir mais uma vez, falar, cara, isso aqui não é coaching. Né? Uma mentorada minha, ela me fez uma questão, não, porque a empresa vai pagar o coaching, né? E ela começou a dizer o que era aquilo. Eu falei, olha, isso aí não é coaching, não. Isso é consultoria. Porque tem os consultores também. O que os consultores fazem? Os consultores são aqueles que vêm, olham a sua vida, escrevem, né, desenham a sua vida e percebem aonde está o furo. E ali eles começam a trabalhar naquele problema do qual foi identificado. Isso é o que um consultor faz. Então o consultor vai numa empresa, o consultor vai numa igreja, o consultor vai na sua casa, pode ser um discipulador, você pode chamar ele de consultor. Ele vem fazer o discipulado, ou o líder de célula pode ser um consultor. Né? Ele vai e faz a análise do problema da sua família, da sua vida, do seu trabalho e começa a indicar ali onde está o problema, onde está o gap, né? Onde está o vazamento e começa a indicar as melhores ferramentas e as melhores ações para dar um resultado. E o que um pastor faz? O pastor faz uma única coisa, ele alimenta ovelhas com a palavra de Cristo. Se qualquer pastor fizer qualquer coisa fora disso, ele não está no seu papel de pastor, porque o pastor está aqui para alimentar as ovelhas com a palavra de Cristo. E o alimento é Cristo. Cristo é o pão, Cristo é o alimento, Cristo é aquele que dá vida, Cristo é o caminho, é Cristo e a sua palavra, e acabou, não tem mais do que isso. Esse é o objetivo. Pastor, mas pastor é da sua igreja e sem as suas ovelhas. Ok? Você não pode ser pastoreado por alguém que você encontrou na internet. Isso não é seu pastor. Ele é um pastor, mas ele não é o seu pastor. Porque o pastor cuida de ovelhas, mostra o caminho. Ele pode ser um escritor, um pregador, ele pode ser um evangelista, ele pode ser um apóstolo, ele pode ser o que for. Mas ele não é o seu pastor. O seu pastor, do qual você vai à igreja e ele cuida de você, ele te alimenta, ele é o seu pastor. E existem muitas igrejas, principalmente as grandes igrejas, acabam perdendo um pouco do controle, que nem uma vez eu participei de uma igreja que tinha um determinado número médio de pessoas, e contou-se um testemunho dizendo assim, a pessoa veio aqui e disse que queria casar, e aí eu fiz uma pergunta para ela, falou, poxa, mas você vem nessa igreja, na nossa igreja e tal? Falou, eu sou membro daqui há 3 anos. Ou seja, os líderes nem sabiam que aquela pessoa fazia 3 anos que participava da igreja. Como é que chama isso? Como é que você determina isso? Como é que você delinea isso? Perderam o controle, não tem controle. O membro está há 3 anos dentro da comunidade, da igreja, ali chamada igreja, né, do prédio, do CNPJ, participando, mas as pessoas nem sabiam que ela existia por 3 anos. Isso não pode ser considerado como ovelha. Essa pessoa não pode ser considerada, essa situação não pode ser considerada como uma relação de pastor e ovelha. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor e o segue. Então você precisa definir. Na internet tem tanta coisa, pessoal. Tem tanta coisa. Né? Eu estou aqui mais como um mentor e misturado com alguma coisa de coaching, mas eu não posso fazer coaching na internet porque não dá. Né? Mas eu pego algumas ferramentas de lá e coloco aqui. Mas a questão de mentor e consultor é o que mais nós somos. Esses pastores, inclusive eu que vos falo, nós estamos nessa posição. Mas nós só seremos os seus pastores. De verdade, o dia que você estiver no nosso rebanho, nós o conhecermos, você nos conhecer. O seu pastor precisa te conhecer. Se o seu pastor não te conhece, você não é ovelha. Você está no rebanho onde... Como é que vai saber qual é o alimento correto para você? Qual é o tipo de folha que você pode comer? Se você como diz Paulo, né, o alimento líquido é para crianças. O alimento sólido é para adulto. Como é que eu vou te dar alimento sólido se você é criança? Ou pior, se você é um adulto espiritual, como é que eu vou te dar um alimento líquido? Você vai definhar. Né? Vocês que conhecem e fizeram dieta da sopa, dieta líquida, né? Eu vou querer perder peso, então eu vou fazer uma dieta líquida, vou comer sopa todos os dias. Né? Ou comer um alimento líquido. Você vai definhar. Não tem jeito, você não pode ficar naquele tipo de rebanho. Aquele rebanho não é para você, aquele pastor não é para você.
Assim como você também não pode entrar, sendo criança, num rebanho de adultos. Porque se você comer comida sólida, é igual um bebezinho comendo comida de adulto, uma costela, vai passar mal. Né? Comendo chocolate, vai ter problema no intestino. Come feijão, vai ter gases, vai ficar um tempão reclamando de dor nos intestinos, porque não consegue né, evacuar. Então você precisa entender e separar o que cada coisa é. Você não pode ser, eu sou coach de tal pastor. Como assim? Mas vocês andam juntos? Qual que é o tempo de sessão? Né? Quanto tempo você tem isso? Né? Porque no coach nós temos um tempo de sessão, né? De 1 hora a 1 hora e meia. No coach nós temos prazo de 8 a 12 semanas. E acabou. É uma meta só, não são várias metas. Né? Não, eu sou coach, 3 anos, eu sou coach de tal pastor. O que é isso? Isso não existe. Vocês entendem? Eu sou mentorado por tal pessoa. Talvez aí sim, mentoria pode acontecer de 6 meses para cima. Consultoria, rápido. Um projeto ali, a gente vai tratar, eu vou mostrar para você o que você tem que fazer, vou passar a prescrição e se vira. Vocês entenderam? Mas no coach não é isso. Né? E respondendo a esse irmão que levantou essa questão, então respondendo não existe pastor coaching se ele está falando na internet. Se ele tem os seus coaches individuais ou um grupo com uma meta única, aí faz sentido. Mas caso contrário, na internet, menos ainda. Menos ainda. Ele é um professor, ele pode ser qualquer coisa, mas coach ele não é. Ele pode ser pastor? Não, pastor, ele dá alimento. Né? E o teu pastor, se você só tem um pastor, né? O seu pastor, aquele que está aqui, da igreja onde você vai, na instituição, no prédio onde você vai, onde você participa. Né? Aquele pastor que te conhece, ele te alimenta, ele cuida de você, tira os carrapichos. Vocês entenderam? O mentor pode ser qualquer um, líder de célula. Mas definindo isso tudo, queridos, eu quero que você tenha claro o que cada coisa é. Amém? Nós somos ministros do evangelho. Eu sou um pastor acima de tudo. Né? Sou mestre também. Né? Tenho o ministério de mestre. Então, são coisas que nós recebemos. E eu não posso ser mestre se eu não tiver pessoas as quais vão receber o ensino para multiplicar o ensino. Porque aquele pastor que é mestre também, né? Pastores e mestres, ele desenvolve e multiplica para que as outras pessoas desempenhem ou façam isso. Se você tem um pastor que é mestre e só ele faz, ele não é mestre. Ele só é um arrogante, né? Que gosta de fazer, é um centralizador. Amém? Então, o mestre, ele desenvolve para que outras pessoas façam no lugar dele também. Amém? Se você tem uma igreja onde tem um pastor que é mestre, que se denomina, não, eu sou mestre na palavra, mas é só ele que sabe, como se ele fosse um rabino judeu, nada contra os rabinos judeus, essa é a postura deles, é isso que eles fazem. Então tem alguma coisa errada, porque todo mestre multiplica e o seu discípulo tem que chegar ao mesmo nível. Então entenda, queridos, você precisa entender a denominação daquilo que está escrito na palavra de Cristo. Amém? Eu sou irmão seu, no fim das contas. Eu só sou um irmão seu que está compartilhando aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, tem falado no meu coração, através da sua palavra. Amém? Jesus Cristo foi o mestre, nosso Salvador. Quem é cristão, Jesus é o Senhor e Salvador. Para quem não é, chama ele de mestre. Mas na postura de mestre, ele ensinou 12 para que eles multiplicassem isso. Ele ensinava e enviava, ensinava e enviava. É isso que o mestre faz. Amém? Então você precisa olhar Jesus Cristo e começar a perceber. Quando era individual, podia chamar Jesus de coaching. Não existia esse nome foi desenvolvido, caracterizado em 1711, quebradinho, né? Mais comumente agora, né? Pego do termo dos esportes americanos. Né? Então você precisa entender, queridos. Ok? Cada designação, não confunda as coisas. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.